Eu me chamo Jeová, seja muito bem-vindo ao canal Sabido Sem Estudo. E o tema de hoje é profissão motorista de ônibus, com as perguntas dos nossos internautas. Das várias perguntas que fizeram, eu escolhi 5 para estar falando hoje, algumas delas muito polêmicas. A primeira, pressão psicológica que o motorista passa. A segunda, as punições dos motoristas, delas covardes. A terceira, a profissão motorista de ônibus é um bico de carteira assinada. A quarta, se o motorista é o único que leva o dinheiro para a empresa porque ele é maltratado, o que você acha? E a quinta e mais polêmica é, se o motorista ele pode dirigir e cobrar, por que ele não pode falar ao celular? Pessoal, essa é a segunda parte da profissão motorista de ônibus. Não deixe de conferir aqui no card que irei deixar acima do profissão motorista de ônibus parte 1. Irei deixar na tela final e também na nossa descrição aqui embaixo. Então vamos lá falar sobre a pressão que o motorista de ônibus passa. Todos nós sabemos que a vida do motorista de ônibus ela não é fácil. Ele tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E dentre essas coisas que ele tem que fazer, todas elas de uma responsabilidade muito grande. E também, como dizia um gerente que eu tive, trabalho chama-se trabalho, por isso que dá trabalho. E não só isso, traz uma pressão psicológica por si só, por ser um trabalho. Mas vamos lá falar de 3 coisas específicas que o motorista de ônibus ele tem que fazer, que por si só já traz uma pressão psicológica para ele muito grande. A primeira é o trânsito. O trânsito em si, ele já é caótico, não é fácil, sabemos que as pessoas não respeitam as leis de trânsito. O motorista está com um veículo de 12, 13, 14 metros no trânsito, disputando espaço com os motociclistas, com os ciclistas, com os pedestres, com os veículos menores. E com isso, todo mundo sabe, como eu já falei no primeiro vídeo, é só o motorista ele dar uma setinha para a esquerda para sair, que o carro que vem atrás ele nem queria passar, ele acelera e não dá passagem para um motorista de ônibus. E isso vem trazendo um estresse muito grande. A quantidade de carro ela vem aumentando a cada dia. A quantidade de sinais que vem aumentando nas cidades, nas metrópoles. As pessoas que não respeitam ninguém. O pedestre que passa fora da faixa. Hoje nós temos esse grande problema aí, que são as motocicletas, que está crescendo um grande número. E muitos deles não respeitam o código de trânsito. É claro que não são todos. E isso já traz uma responsabilidade muito grande para o condutor, porque o artigo 29 vai dizer que o maior sempre será responsável pelo menor. A outra é lidar com o cliente. As pessoas a cada dia estão mais e mais e mais estressadas. Estão a cada dia com mais pressa. O trânsito parando, as pessoas com pressa, às vezes já saem atrasadas de casa e querem culpar o motorista. E não é só isso. Você lidar com pessoas é algo muito difícil. Você nunca sabe como é que está o dia daquela pessoa. E você tem que receber sempre alegre, com um sorriso no rosto e sempre ter empatia. Vamos lá para a terceira. Lidar com o dinheiro. Isso não é fácil. Qualquer lugar, loja que você vá, lidar com dinheiro, porque dinheiro não fala. Às vezes o cliente passa e fala assim, olha, depois eu pago. E você às vezes acaba tomando uma volta. Não por maldade do cliente, que às vezes ele esquece também. Como muitas das vezes o motorista esquece de dar o troco. Isso tem sido muito comum por causa das várias atribuições que o motorista ele faz. E vamos lá para uma pressão psicológica muito grande que o motorista de ônibus ele passa, que é trabalhar em comunidade. O estado onde eu moro, do Rio de Janeiro, é cercado por comunidades. Mas o problema ele não está na comunidade, mas de pessoas mau caráter, que se aproveitam da situação e querem colocar pressões em cima do motorista para ter carona. E com isso, além de pegarem carona, eles são abusados. Mas todos sabem que as empresas não liberam carona. E ficam pressionando os motoristas, dizendo que conhece fulano, que é primo, que é irmão.
que é pai, que é mãe. Quero deixar bem claro que não são todas as pessoas da comunidade, pela sua maioria, 99,9%, eles não se aproveitam da situação, mas essa minoria que quer colocar terror no motorista. Uma outra situação de pressão do motorista tem é as questões de assalto, não só dentro do coletivo, mas quando o motorista ele vai trabalhar. Muitos dos nossos amigos saem de casa 2 horas, 3 horas da madrugada. Vivemos numa cidade violenta e não tem segurança pública. Quando vão embora para casa, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, também estão indo para casa. O grande número de assalto que vem acontecendo. E não só isso, também a responsabilidade de cumprir corretamente o Código de Trânsito brasileiro nesse nosso trânsito caótico. Eu acho que eu consegui responder a pergunta da nossa colega. Vamos lá, a segunda pergunta é punição dos motoristas, punições covardes. Essa agora aí, vou suar. E vamos lá, eu irei fazer 17 anos trabalhando no setor de transporte de passageiro. Trabalhei em apenas 2 empresas. Uma trabalhei quase 12 anos e a outra já estou há 5 anos. Nessas 2 empresas, como pude na primeira empresa passar por alguns setores, eu vi que ela tinha um código disciplinar. E na empresa que eu trabalho atualmente, ela também possui esse código disciplinar. Então eu irei falar sobre essas 2 empresas. Nessas 2 empresas eu nunca fui punido. Trabalhei como cobrador, como motorista, na parte operacional, como facilitador operacional e na área de instrutoria de formação de novos condutores. E hoje nessa nova empresa estou, além de trabalhar como instrutor, estou também trabalhando na parte de orientação de pessoas, no desenvolvimento de pessoas. Esse setor mais conhecido como disciplina. Lá nós também seguimos um código disciplinar. Vou usar o Exército Brasileiro como um exemplo. Você vai para o Exército Brasileiro, você sabe que tem que raspar a cabeça, o horário que você tem que chegar, que você tem que estar com uma roupa bem passadinha, não pode estar suja, tem um código de postura lá. E se você fizer qualquer coisa de errado, você é passivo de punição. E não é diferente de qualquer emprego aonde você trabalha. Todo emprego tem um código disciplinar. E aqueles condutores que não querem se enquadrarem nesse código disciplinar, eles são passivos de orientação, advertência verbal, advertência por escrita e até a suspensão. Vamos agora falar sobre a punição covarde. Tem que muito bem definir o que é uma punição covarde, o que é que o condutor fez e que essa pessoa a qual está aplicando uma punição covardemente. Se você está sendo punido covardemente, você não concorda com essa punição, vá até o superior da pessoa que está aplicando sua punição e relate a sua indignação. Conte a sua história, diga o que aconteceu e esse superior irá tomar as medidas cabíveis. Porém, eu não quero ser hipócrita de dizer que eu nunca ouvi pessoas serem punidas covardemente. Eu falo por mim, eu nunca puni ninguém covardemente. Sempre apliquei a orientação, mais o código disciplinar. Já ouvi falar de algumas histórias aí, porém eu não posso afirmar, porque eu não estava lá e não trabalho nessas empresas que algumas pessoas falam. A terceira pergunta, que a profissão de motorista de ônibus é um bico de carteira assinada. Eu não concordo com essa pergunta. Eu amo o que eu faço, gosto muito do que eu faço. Infelizmente, existem algumas pessoas que eles não são disciplinadas e querem fazer aquilo que acham correto e não querem seguir o procedimento da empresa. Toda empresa ela tem uma ambientação, em alguns lugares chama de integração e diz como é o funcionamento dessa empresa. Naquele momento você pode dizer que sim ou que não. Mas algumas pessoas eles entram tentando mudar a empresa e colocar ela ao seu bel prazer. Por isso que eles ficam pulando de galho em galho, de empresa em empresa. Tem pessoas que têm 5, 6, 7, 8 assinaturas dentro de 3 anos, 4 anos. Eles não param em lugar nenhum. Para eles sim, o emprego
de motoristas de ônibus é um bico de carteira assinada, porque eles estão pulando de galho em galho. Mas quantas pessoas que você conhece, que eu conheço, que tem uma estabilidade muito grande nas empresas? E esses dias eu fiz a entrevista com o meu amigo, ele falou a diferença sobre o motorista do ônibus rodoviário como a diferença do motorista do ônibus urbano. Hoje ele está trabalhando no ônibus, fazendo rota interestadual, já fez rota também internacional. Não perca, deixarei também a descrição no card aqui em cima, na descrição do vídeo e também no final da tela. E vamos lá para a quarta pergunta. Se o motorista é o único que leva o dinheiro para a empresa, por que ele é maltratado? Aí ele pergunta, o que você acha? Então, meu amigo, vamos lá. Infelizmente, existem algumas pessoas com a síndrome do SPP, que é a síndrome do poder pequeno. Repetindo, síndrome do poder pequeno. Já tem uma frase que é conhecer o homem, dele poder. Existem algumas pessoas que às vezes querem ser mais dono do que o dono das empresas. Mas ele, quando ele é descoberto pela diretoria, e essas pessoas elas são desligadas imediatamente, porque ela traz muito mais malefícios para a empresa do que benefícios. Nenhum empresário ele quer ver os seus funcionários sendo maltratados por outras pessoas. E vamos lá para a quinta e última pergunta. Se dirigir e cobrar pode, por que falar ao telefone celular não pode? Estou aqui com um código de trânsito na minha mão e vou ler para você que não pode nem dirigir e cobrar e nem falar ao celular. Está no mesmo artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro. Esse daqui ganhei de presente. Ele já está atualizado. O Código de Trânsito vai dizer assim, no artigo 252, dirigir o veículo. No inciso 6º, utilizando-se de fone nos ouvidos, conectado a aparelhagem sonora ou de telefone celular, infração média, penalidade, multa. Fone de ouvido, não pode. Inciso 7º, realizando a cobrança de tarifa com o veículo em movimento. Não pode fone de ouvido e nem pode fazer a cobrança da tarifa com o veículo em movimento. Existem muitas falácias na internet, existem muitas pessoas levantando bandeira, querendo se aproveitar do rodoviário. Mas o próprio Código de Trânsito Brasileiro vai dizer que você não pode usar fone de ouvido conectado à aparelhagem sonora e nem fazer a cobrança da tarifa, que ela também é infração média, a penalidade, uma multa. E vamos lá para o parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5º caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Não pode fone de ouvido, não pode fazer a cobrança de tarifa, ele não pode estar segurando ou manuseando o telefone celular. Segurando, não estou usando, não estou falando com ele, mas não pode. Manuseando, mandando mensagem de texto, não pode. Está aqui explicado. Meu amigo, preste atenção, não deixe de ser enganado. Jeová, mas eu dirijo e cobro. Está cometendo infração. Primeiro você faz a cobrança da tarifa e depois você dirige. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de deixar aqui o seu comentário e de deixar o seu like. Que Deus os abençoe.